Adultério. O adultério hoje tem sido normalizado na nossa sociedade. A maioria das pessoas tem visto isso como algo normal. A novela, o cinema, o teatro têm normalizado essas práticas. Pessoas que se dizem necessidade de ser feliz, pessoas que se dizem infelizes nos seus casamentos, nos seus relacionamentos, que acreditam muitas vezes que precisam ir em busca de uma felicidade, que precisam se viver algo a mais na sua vida e colocam o adultério como uma opção. Pessoas, às vezes, que cresceram dizendo contra o adultério, pessoas que nunca se imaginaram adulterando, mas a partir da realidade que nós vivemos numa sociedade hoje corrompida, onde o adultério ele é normalizado. Existem vários tipos de adultério. Adultérios virtuais, adultérios que é praticados ali no ambiente de trabalho, os adultérios, inclusive, legalizados diante da sociedade, onde os homens ou mulheres já saíram de casa, assumiram um novo relacionamento com alguém aí, com alguma pessoa, e estão vivendo em adultério, mas são normalizados, são legalizados diante da sociedade, porque uma vez que essa pessoa saiu de casa, uma vez que se separou, está morando com outra pessoa, está tudo bem. Sendo que não é bem assim. A Bíblia nos diz que somente a morte pode separar um casal. Somente a morte pode desfazer a aliança que foi firmada diante do Senhor. E com relação a isso, eu quero trazer para vocês aqui hoje uma reflexão bem rapidinho. Eu quero que vocês fiquem até o final, porque é a respeito das consequências do adultério. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos, mesmo que o Senhor venha nos perdoar, mesmo que a gente muitas vezes se arrependa dos nossos erros, ainda assim terá consequências. Ainda assim terá muitas consequências nas nossas vidas. E muitas vezes essas consequências não serão boas. A palavra no livro de Provérbios, no capítulo 6, a partir do versículo 27, diz assim para nós: Porventura pode alguém esconder fogo em seu seio, sem que suas vestes se inflamem? Pode caminhar sobre brasas, sem que seus pés se queimem? Assim, o que vai para junto da mulher do seu próximo não ficará impune depois de tocar. Não se despreze o ladrão que furta para satisfazer seu apetite quando tem fome. Se for preso, restituirá 7 vezes mais e entregará todos os bens de sua casa. Quem comete adultério carece de senso. É por sua própria culpa que um homem assim procede. Só encontrará infâmia, ignomínia e seu opróbrio não se apagará. Porque o marido, furioso e ciumento, não perdoará no dia da vingança. Não se aplacará por resgate algum, nem aceitará nada, se multiplicares os presentes. Então veja que a palavra do Senhor está dizendo para nós que a pessoa, ela que comete adultério, é como um fogo que queima. Porventura, por acaso, você pode colocar fogo no seu peito, você pode colocar fogo sobre você e as suas roupas não se queimar? Aqui a palavra está comparando o adultério como um fogo que queima. O fogo que, quando ele não mata, se você colocar fogo no seu corpo, provavelmente você morrerá. Se não morrer, aquilo trará queimaduras terríveis, consequências terríveis. Nós temos níveis de queimadura, primeiro, segundo, terceiro grau, né? Aquilo dói, aquilo arde. Muitas vezes a gente passa ali, encosta a mão na panela quente, né? Uma queimadura bem superficial. Aquilo já arde, aquilo já incomoda. E nós corremos para aliviar aquela dor, colocando as nossas mãos ali debaixo da água. E aqui o Senhor está dizendo para nós que o adultério é como este fogo. Como este fogo. Imagina se a gente esbarrar, já arde, já dói. Imagina a pessoa que tem o fogo todo no seu corpo incendiado, como é o adultério. Não tem como a pessoa ser queimada e não deixar marcas, não deixar ali consequências terríveis. O adultério muito provavelmente levará aquela pessoa à morte espiritual, a morte emocional. Por isso é muito comum a gente ver pessoas que vivem no adultério, seja ele legalizado ou seja realmente escondido, tendo problemas de insônia, tendo problemas de depressão, tendo síndrome do pânico, desenvolvendo aí esses transtornos com relação aí, né, à saúde emocional. Por quê? Porque realmente não tem como. O pecado do adultério é um pecado que fere o coração de Deus diretamente. Porque Deus criou homem e mulher para que eles pudessem viver, se complementar. Veja que o homem, antes de ser feito ali a mulher da sua costela, do meio ali, da parte do meio do homem, o homem era incompleto, o homem faltava alguma coisa. Por isso Deus faz a mulher, para que juntos eles possam se completar, para que juntos eles possam se tornar a plenitude do amor de Deus. E quando este homem ou esta mulher ele é infiel ao matrimônio, porque foi através do matrimônio, foi através da união ali do homem e da mulher que Deus uniu eles novamente.
Os uniu em matrimônio, falando, pois agora são uma só carne. Uma só carne. Então, quando este homem e esta mulher decidem ser infiéis, eles decidem ir buscar em outros lugares, veja que eles estão rompendo, eles estão quebrando, adulterando. Ali é um compromisso que foi feito com o Senhor. Está ferindo a sua carne, carne de minha carne, ossos dos meus ossos. É como se machucasse ele próprio. Então, por isso, é impossível colocar fogo em um corpo e não se queimar. Por isso, a palavra está dizendo que aquele que comete adultério, olha, jamais a vergonha se apartará da sua casa. Jamais. As consequências para alguém que comete adultério é terrível. É terrível. A pessoa, ela está cavando a sua própria sepultura. A gente precisa entender, e aqui a Bíblia ela é muito clara. Pessoas que cometem adultério colocam em risco fisicamente a vida dos seus. Quantos casos nós temos vistos nos telejornais, pessoas que adulteram, e ali para encobrir aquele erro, às vezes a mulher acaba ficando grávida, ali vai gerando ali o pecado do aborto, porque não querem que as pessoas descubram. Maridos ou esposas que descobrem o adultério e tramam a morte da outra pessoa. Sabe? Então, o pecado, ele vai sempre gerando mais. A consequência da morte física é uma consequência terrível, mas também gera a morte espiritual. Porque essa pessoa, quando ela comete adultério, ela vai se afastando de Deus. Ela vai se afastando dos seus valores e dos seus princípios. Muito naturalmente, aquela pessoa começa a se afastar das amizades que elas tinham. Antes tinham boas amizades, tinha pessoas que iam para a igreja, pessoas que eram cristãs. Mas quando você começa a cometer adultério, parece que aquilo te incomoda tanto que você já não quer mais conviver com aquelas pessoas. E aí a pouca luz que entrava na vida daquela pessoa, a palavra de Deus que através do exemplo daquela pessoa entrava, já não entra mais. Porque essa pessoa foi se afastando. Então, espiritualmente, essa pessoa também vai morrendo, emocionalmente. Nós precisamos entender que não tem como. Não tem como a gente tomar uma atitude, não tem como o outro fazer algo e não ter uma consequência. Nós vemos também na Bíblia o relato de Davi. Davi, um guerreiro. Davi, o homem segundo o coração de Deus, temente ao Senhor. E ele cai nesta loucura do adultério. Veja que sempre quando relata sobre Davi, quando fala alguma coisa de Davi, muito facilmente vem na nossa cabeça o adultério que ele cometeu com aquela mulher. Muito facilmente vem as desgraças que tomaram conta da casa daquele homem a partir do adultério. Veja que a palavra diz que, por causa do pecado de Davi, a espada jamais se apartará daquela casa. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem temente ao Senhor e ele se arrependeu profundamente. Ele se arrependeu profundamente. Mas mesmo assim teve consequências terríveis. Mesmo assim o filho do adultério veio a morrer. Então nós precisamos entender que não tem como. Se nós somos cristãos, se nós acreditamos na palavra de Deus, nós precisamos passar a olhar com os olhos espirituais. E a gente que está de pé, a gente que está buscando pela restauração das nossas famílias, às vezes você que vai receber esse vídeo, você, graças a Deus, nunca cometeu adultério. Peça ao Senhor que você permaneça assim. Peça ao Senhor que você continue de pé. Peça ao Senhor que você continue firme aos propósitos do Senhor, para que você jamais abra esta porta, para que você jamais abra esta brecha. E se o seu marido, a sua esposa caiu neste pecado, coloque-se na brecha, coloque-se como intercessor, como intercessora diante do Senhor, clamando para que a misericórdia do Senhor o alcance, clamando para que as consequências deste pecado sejam abrandadas, para que o Senhor use de misericórdia pelo sacrifício de Jesus no alto da cruz, essas consequências sejam anuladas, para que não recaia sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre aquelas pessoas que nós tanto amamos, a consequência do pecado do outro, que decidiu adulterar. Gente, isso é muito sério. Nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele abre através das nossas ações. A bênção, a maldição chega para nós através das nossas ações. E quando a gente se casa, quando nós nos tornamos um com a outra pessoa, isso traz também consequência para nós. Muita gente às vezes chega para mim e fala assim, Débora, será que quando eu oro, quando eu estou em santificação, a bênção alcança o meu marido? E a gente fala, sim, claro, se santifique, que o seu marido também será santificado, porque vocês são uma só carne. Então se santifique mesmo. Mas da mesma forma, na medida que ele peca, isso também pode alcançar você. Por isso você precisa estar muito forte, muito enraizado em Jesus. Jejum, oração, penitência. Você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que estar num estado de santidade tão grande, para que o pecado do outro seja menor do que a sua santidade. Para que isso não seja capaz de entrar
entrar e te manchar de pecado. Porque vocês são uma só carne. Então é o bem, é a paz, é o Espírito Santo que está em você que tem que entrar naquela vida e fazer a diferença, não o contrário. Mas nós só poderemos ser cheios, plenos do Espírito Santo a partir do momento que nós nos decidimos em fazer a vontade do Senhor. A partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus e nós mergulhamos nesta palavra e desejamos ser radicais em todas as situações, em todas as coisas. O adultério traz consequências terríveis para a vida das pessoas, mas a santidade de um homem e de uma mulher bem posicionados, a santidade de um homem e de uma mulher que decide fazer a vontade de Deus também traz bênçãos incontáveis para uma família. Nós vemos ali o caso de Abraão. A bênção chegou até a vida de Ló, a toda a sua casa, a sua família, a sua parentela, através da fé do posicionamento de Abraão, por causa de um. Todos, muitos foram salvos pela fidelidade de José do Egito. José permanece fiel. José não se deixa corromper pelo pecado. José não cai no pecado do adultério com a mulher lá de Potifar. E veja que Deus honra toda a família de José. Toda a família de José é salva, o pai, os irmãos. Irmãos que tinham sido infiéis ao Senhor. Porque quando eles tramam a morte do irmão, quando eles sentem ciúmes, quando eles mentem para o pai, eles estão desonrando o próprio Deus. Quando eles fazem tudo isso, eles estão pecando contra o próprio Deus. Então veja que mesmo que aqueles irmãos tinham pecado, mesmo que eles haviam ali feito coisas que desagradavam a Deus, através da retidão de José, através da permanência de José na palavra de Deus, toda aquela casa é alcançada. Todo o povo foi salvo. Milhares e milhares de pessoas pela fidelidade de um. Então, se você decidir permanecer fiel, se você mergulhar na palavra de Deus, se você não olhar mais para as coisas, para o tempo, se você não olhar mais para o mal que o outro te fez. José não passou o tempo dele na prisão, planejando como ele faria para se vingar. José não passou o tempo dele na prisão pensando como que ele ia fazer para destruir os irmãos que havia vendido ele. E se ele estava ali naquela prisão, agora a culpa era daqueles irmãos. Não. José passou o tempo na prisão, orando ao Senhor, se esforçando para fazer o melhor. Aonde ele estava? Era na prisão que ele estava? Então ali ele tinha que fazer o melhor, porque ali ele precisava ser a figura de Deus. Se você passar o seu tempo se esforçando para fazer o melhor, para fazer a vontade do Senhor, para crescer na fé, na palavra, para se apaixonar pelo Senhor, pode ter certeza que no tempo oportuno, Deus utilizará de você para salvar toda a sua casa, toda a sua parentela e toda a sua família. Mas se você perder o seu tempo, sentindo dó de você mesmo, sentindo que você sofre mais que todo mundo, que você é pobre, pecadora, mas você foi injustiçada porque fizeram isso com você, você passará uma vida se lamuriando, uma vida onde as pessoas sentirão pena de você. E você mesmo sentirá pena de você. Mas você será incapaz de transformar a sua história. Você será incapaz de chegar aonde Deus quer te colocar. Ei, é sobre você que nós estamos falando. As consequências do adultério chegarão, sim, muito provavelmente, na vida do seu cônjuge. Mas você tem nas suas mãos o poder de fazer diferente. Você tem nas suas mãos o poder de fazer com que essas consequências sejam amenizadas, ou com que essas consequências sejam aí verdadeiramente apagadas diante do Senhor. A partir do momento que você se decide por fazer aquilo que precisa ser feito, conhecer a palavra de Deus, se apaixonar pelo Senhor. Nós não devemos viver uma vida esperando que os nossos cônjuges sejam responsabilizados, que um castigo terrível do céu caia sobre eles, um câncer, uma enfermidade, uma falência financeira. Quantas pessoas dizem lutar pelas suas restaurações? Quantas pessoas dizem lutar pelos seus casamentos, mas dentro do teu coração está amargo, desejoso de que a amante pague, desejando que o marido pague, desejando coisas terríveis para a mulher estranha. Nós precisamos entender que, inclusive a mulher estranha, ela só está fazendo o que está fazendo com a permissão de Deus. Não é vontade de Deus que nós soframos, não é vontade de Deus que a nossa família esteja da forma que está, mas é a vontade permissiva, aonde Deus permite, porque Ele sabe que deste mal Ele é capaz de tirar um bem imensamente maior. Porque através deste deserto, porque através deste adultério, porque através deste abandono, você se achegou ao teu Senhor. E muito mais do que participar da igreja, muito mais que participar, frequentar a igreja, você agora conhece o Senhor. Você agora pode dizer que você tem intimidade com Ele, você conhece a palavra de Deus. Você está vivendo uma geração, você está vivendo um tempo de renovo na sua fé. A sua geração será uma geração de santidade.
onde se levantarão para viver a palavra de Deus de uma forma radical, onde nascerá casamentos santos. Seus filhos poderão ter a oportunidade de fazer diferente daquilo que o pai fez, do que a mãe fez. Veja que de todo o mal Deus pode tirar um bem imensamente maior. E quando nós olhamos para o Senhor, crendo na palavra dele que diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós temos a certeza de que nós não estamos só. Nós temos a certeza de que até mesmo essa dor, que até mesmo esse deserto é para o nosso bem. Então nós precisamos entender que as consequências do adultério, sim, existem. Consequências terríveis, morte, abandono, tristeza, depressão, filhos que crescem traumatizados, filhos que sofrem uma dor terrível de se sentirem abandonados pelos pais, pessoas que tentam contra suas próprias vidas por não suportar a dor e o sofrimento do abandono. São consequências terríveis. Financeiramente falando, quantas consequências chegam aonde tem que dividir os bens, as pessoas acabam com tudo, pessoas que caem na bebedeira, pessoas que não conseguem lidar ali com aquela situação e entram para os vícios. Então consequências terríveis existem. Mas hoje, neste momento, o Senhor me chamou até aqui para dizer para você que também existe as bênçãos, existe as graças através do seu posicionamento de santidade. Se posicione com o Senhor, se abandone, entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Diga: Senhor, eu quero ser toda tua. Senhor, se tu queres, eu quero também. Senhor, que eu seja santa. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, que nenhuma palavra saia dos meus lábios que não seja por obra e graça do Espírito Santo. E na medida que você se santificar, na medida que você for a sua melhor versão, como mãe, como esposa, como filha, como serva, os seus filhos querão uma mulher como você. Seus filhos vão querer casar com uma mulher que seja assim como você, uma mulher temente ao Senhor. Seus filhos vão olhar e falar assim: eu quero ser um homem diferente daquilo que meu pai foi para mim. Eu quero ser um homem que honra a minha família. Eu quero ser um homem que honra os meus filhos. Por ver o seu exemplo, por ver a sua santidade. Os seus pais, seus irmãos, as pessoas vão olhar e falar assim: peraí, é possível, em meio à dor, ao sofrimento, demonstrar uma fé sobrenatural. Porque este é o nosso Deus. E a partir do momento que você se santifica, a partir do momento que você aceita o Senhor, que você declara que Ele é o Senhor da sua casa, a palavra se cumpre. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Será salvo você e toda a sua casa. Não é você e alguns da sua casa, não. Será salvo você e tua casa, toda ela. Mas você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa ter uma fé ao ponto de parecer loucura para os homens, a obediência que você vai ter com a palavra de Deus. Ao ponto de comer a palavra de Deus, ao ponto de não pôr o pé para fora da sua casa sem antes fazer uma oração, ao ponto de não se levantar da sua cama, ao abrir os seus olhos, você dizer: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Ao ponto de você estar saindo para o trabalho, você perder o ônibus, quebrar o carro, cair, se ralar todo e você olhar para o céu e falar: obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está me dando um livramento de algo pior. Obrigado, Senhor, porque eu sei que mesmo em meio a essa situação é a proteção de Deus para mim. É entender que muitas coisas nós não entenderemos com os olhos naturais. Mas quando nós decidimos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e ser como José, se vier sobre mim o bem ou se vier sobre o mal, tudo está no controle do Senhor. Tudo está no controle do Senhor. Eu oro a Deus para que você neste momento receba uma porção dobrada do Espírito Santo. Se você deseja que o Senhor te batize, se você deseja receber esta fé firme, essa fé verdadeira, coloca aqui nos comentários: eu creio, eu desejo, eu quero receber. E eu oro em nome de Jesus, para que o Espírito Santo de Deus agora vá ao mais profundo do teu coração, dando para você essa fé firme, essa fé verdadeira, esta fé que alcança milagres, esta fé que vive milagres, prodígios, esta fé que vai além, que adentra a terra prometida. Eu oro em nome de Jesus, para que você, ao ouvir este vídeo, para que você veja esse vídeo, você seja tomado de uma força tão sobrenatural do Espírito Santo, que o seu coração se enche de alegria, que o seu coração se enche do desejo de santidade. Pai amado, Pai querido, neste momento, este irmão, esta irmã que está vendo este vídeo, que ele seja agora alcançado por Ti, que a Tua palavra venha frutificar na vida deles, que a Tua palavra venha dar frutos, ó Pai, frutos de restauração, que a Tua palavra venha trazer frutos de santidade nestas vidas, ó Pai, que o Senhor venha derramar sobre eles esta porção dobrada, para que este coração que se encontra triste, abatido, amargurado, este coração que se encontra às vezes tão cansado da luta, papai, que ele possa vir encontrar o descanso em Ti, que ele venha encontrar o refrigério, porque a Tua palavra diz que o Teu fardo é suave, o Teu jugo é leve.
Pai, se este irmão tem sentido o peso, Pai, o cansaço da jornada, que neste momento ele venha descansar em Ti, Pai. Senhor, derrama sobre ele uma graça sobrenatural. Senhor Jesus, nesse dia, não importa a hora que ele esteja vendo este vídeo, que ele venha receber um milagre, que ele venha receber um carinho da tua parte, que ele venha receber, Senhor Jesus, um sinal de que ele tanto necessita, Pai, para que ele possa recobrar as forças dele para ele lutar. Senhor, eu oro para que cada irmão, cada irmã que está aqui nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, vendo esta oração, Pai, ele possa se encher de esperança, porque os olhos dele estão fixos no Senhor. Pai, renova estas casas, renova estas mentes tão cansadas. Pai, renova estes corações, Pai, angustiados. Sim, Senhor Jesus. Abra as portas de empregos que este pai de família tanto necessita, Senhor. Este currículo que esta mulher está segurando nas mãos neste momento, que ao enviar, Senhor Jesus, ela possa ser bem-sucedida, o Senhor possa colocar ela ali para que ela possa florescer e ela lhe dar muitos frutos de santidade. Pai, esta mãe que já não sabe mais o que fazer com este filho rebelde, que eles possam ter sabedoria e inspiração do Espírito Santo, que este filho possa se achegar até eles, que este filho possa verdadeiramente entender que o pai e a mãe estão ali para proteger, para cuidar, para amar, para educar, para devolver para Deus um homem, uma mulher segundo o coração dele. Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor que o Senhor venha fazer o sobrenatural nestas casas. Restaura, Senhor Jesus. Restaura essas vidas, restaura essas famílias, restaura esses casamentos. Alcança esses homens e essas mulheres, ó Pai, onde eles estão agora neste momento. Às vezes este marido está no adultério, às vezes este homem está na casa da mulher estranha, às vezes este marido que está no bar bebendo, agora alcança este homem lá onde ele está, inclina o coração dele, que ele sinta tanta saudade da esposa, Pai, que esse mover do Espírito Santo seja tão forte que ele não consiga, Senhor, e que ele saia de onde ele está e que ele vá até a casa desta mulher, que ali ele possa se arrepender verdadeiramente, que ele possa ligar para esta mulher, que esta esposa onde ela está neste momento, ela sinta saudades deste marido e que ela reconheça que este marido é o provedor, é aquele que cuida, que protege. Senhor, eu peço que neste momento, Senhor, cada irmão que está ouvindo esta oração, que com fé, se eles tomarem posse, Pai, se eles acreditar, vão colocar aqui, eu tomo posse, eu tenho fé, eles possam viver o milagre do Senhor, eles possam alcançar esta graça sobrenatural da unção de Deus. Pai, envia os teus santos anjos agora a retirar estes homens e essas mulheres da casa dos amantes. Pai, envia milícias de anjos agora, tirando esses homens e essas mulheres da casa das mulheres estranhas, ó Pai. Tira eles da drogadição, tira da bebedeira, Senhor Jesus. Tira esses homens e essas mulheres desses lugares que ali não é o lugar deles. Que eles se sintam incomodados, papai. Que eles sintam desejos de voltar para suas casas, Pai. Em nome do teu filho Jesus, eu peço por essas famílias, Senhor. Eu peço por essas famílias que estão sendo tão atacadas, Senhor. Plano de Satanás de destruir as famílias, mas nós cremos no Deus que se levanta em ordem de batalha, porque o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. É Ele que luta, é Ele que defende com ardor a causa das nossas famílias e devolve a paz, devolve a alegria, Senhor Jesus. Faz cair por terra todo o plano de Satanás, fecha todas as sepulturas, ó Pai, que têm sido abertas para que os seus filhos pudessem cair nessas armadilhas. Em nome de Jesus eu clamo. A graça e a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre essas vidas, Senhor Jesus. Derrama o teu Espírito Santo e renova, Jesus, renova as nossas casas. Renova as nossas famílias. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu amado, minha amada. Tenha certeza. O Senhor quer, pode, vai restaurar a sua casa, a sua vida e a sua família. Ele só precisa que você creia. Ele só precisa que você caminhe um pouquinho mais. Aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme, minha filha. Metanoia. Com a metanoia aconteça na sua mente. E juntos nós vamos voar para o céu, sem deixar ninguém para trás. Aguenta firme, meu amado e minha amada. Deus te abençoe. Se essa oração foi edificante, se esse vídeo foi edificante, eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Eu peço também a você que pode se tornar membro do nosso canal com conteúdos exclusivos para você. Tem aqui muitas coisas exclusivas, batalha espiritual, passos para a restauração. Torne-se membro e nos ajude. É bem baratinho aí, um valor bem acessível mesmo. Entra aqui nesta parte onde está escrito torne-se membro. Torne-se membro do nosso canal e nos ajude a continuar nesta obra, nesta missão. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, sua família. E não se esqueça, é nós que voamos para o céu.